Bom, graças a Deus, aqui estamos para o nosso curso de especialização na carta aos Romanos. E nós vamos trabalhar o versículo de número 3. Vou fazer a leitura do 1, do 2 e do 3, mas nós vamos trabalhar o versículo de número 3, inclusive no PDF que eu enviei aos irmãos, dando o título para a nossa aula de hoje de Jesus é a semente de Davi. Semente de Davi. Paulo escreveu: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Nós vamos trabalhar hoje este versículo de número 3. Jesus é a semente de Davi, que o nosso tradutor colocou como sendo descendência, tá bem? Descendência de Davi. Quem tiver o seu PDF pode estar aí acompanhando as passagens que vão sendo citadas. Os mistérios insondáveis do reino de Deus, paz seja com todos os irmãos e irmãs que já chegaram, tá bem? Os mistérios insondáveis do reino de Deus passam por 7 fenômenos cristológicos. E por que a gente começa falando sobre o reino de Deus, amados irmãos e irmãs? Porque Davi, ele é importante para a história do Senhor Jesus, porque Deus prometeu a Davi que o reino dele seria eterno, que não haveria uma outra dinastia diante de Deus depois da dinastia de Davi. Mesmo que houve uma divisão na casa de Davi depois, o reino do norte e o reino do sul, foi com Davi que Deus estabeleceu o pacto de um reino eterno, uma dinastia com a qual Deus trataria para sempre, dando assim a certeza de que a semente de Davi herdaria o reino de Deus, que o reino de Deus seria estabelecido na terra pela semente de Davi. Aqui a gente começa o nosso estudo dessa noite na carta aos Romanos. Agora, nós apontamos aí para vocês os 7 fenômenos chamados de cristológicos para o estabelecimento deste reino davídico, tá bem? O Cristo ou o Messias tem que ser aquele que estabelece o reino de Deus. O Cristo, nós temos aí 7 fenômenos que nós vamos estar falando aqui, citando inclusive alguns textos da palavra de Deus. Primeiro fenômeno, meus irmãos e irmãs, a hipostatização do Filho de Deus, que nós já estudamos aqui. O que é a hipostatização? Salmo de número 2 e o versículo 7 diz: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O salmista escreveu esta profecia messiânica, tomado pelo Espírito Santo, e esta profecia diz respeito àquele momento que nós estudamos nas aulas passadas do eterno conselho da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em um conselho fechado, antes que o mundo fosse criado. Quem seria quem na ordem da criação? O Pai, ele proclamaria um decreto para a segunda pessoa da Trindade. A partir deste decreto, houve a eterna geração do Filho de Deus. Qual que é o decreto? Veja só como o salmista ele é específico. O diálogo entre o Pai e o Filho antes que o mundo existisse. O Senhor me disse, Deus disse para Jesus. O Senhor me disse, tu és meu filho. Ponto. Eu hoje te gerei. Por essa razão, Cristo é chamado de o primogênito de toda a criação. Esta geração eterna do Filho por parte do Pai eterno. A hipostatização do Filho de Deus. Como que você vai entender a palavra hipóstase, tá, irmãos? Quer dizer, a natureza do Senhor Jesus, ele é portador de duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A hipostatização é uma forma de o Filho ele se manifestar dentro da divindade. O que seria a hipóstase, meus irmãos? Seria a plataforma, tá bem? A plataforma, isso aqui, ó,
Faz de conta que a Bíblia é uma plataforma. Então o que acontece? Lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ainda eles estão no conselho da eterna Trindade. Não se manifestaram ainda. Há um momento em que há uma manifestação do decreto do Pai. Tu és o meu filho. Quando o Pai pronuncia tu és o meu filho, aí a hipóstase que estava lá no que a gente chama de Deus abissal. O que é Deus abissal? Ou Deus é um abismo insondável. Deus dentro dele mesmo, voltado para ele mesmo, consigo mesmo. Quando acontece o decreto do Pai, tu és o meu filho, há uma manifestação, se coloca uma plataforma existencial para Jesus. Por que plataforma existencial? A partir desse momento, as duas naturezas do Senhor Jesus vão se manifestar para fora. Antes estava para dentro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo voltado um para o outro, um contemplando o outro. A partir do decreto, o Filho de Deus, que está no seio do Pai, é declarado Filho de Deus. Hipóstase do Filho. E da mesma maneira, uma hipóstase para o Espírito Santo e outra hipóstase para o Pai. Nós usamos aí o triângulo como figura geométrica para representar a igualdade dentro da divindade, a unidade dentro da divindade. Hipóstase, então, é a natureza de filho. Cristo, na Trindade, é o único que tem a natureza de filho. Não se esqueçam disso, tá, irmãos? Na Trindade, Jesus é o único que tem a natureza de filho de Deus. Na Trindade, só o Espírito tem a natureza de Espírito Santo dentro da Trindade. Dentro da Trindade, só o Pai tem a natureza de Pai. Só há um Pai, só há um Filho, só há um Espírito Santo. São três hipóstases. Essas três hipóstases, quer dizer, essas três plataformas, é onde se forma o triângulo da Trindade, a unidade composta. Deus é um, mas Deus é um em Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus, um mistério insondável. Veja só, nós colocamos aqui os 7 mistérios insondáveis da Cristologia. Isso que eu estou passando para os irmãos é fundamental para se entender as cartas do apóstolo Paulo, especificamente aqui a nossa carta aos Romanos. Quero dar aqui as boas-vindas aos irmãos e às irmãs que estão chegando. É sempre uma alegria estar na companhia de vocês. Estamos aqui em Romanos, capítulo de número 1. O tema da aula de hoje é Jesus é a semente de Davi. Primeiro mistério é essa hipostatização do Filho de Deus. Segundo mistério cristológico, meus irmãos, a encarnação do Filho de Deus. A encarnação nós vemos lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 5. Porque há um só Deus. Nós não vamos confundir isso jamais, meus irmãos. Paulo ele era monoteísta. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Qual? Homem. A natureza do Senhor Jesus se propõe a ser o mediador que Deus precisa entre nós, aqui embaixo, e Deus lá em cima. Entre Deus e Deus, meus irmãos, não precisa de mediador. Entre o Deus Pai e o Deus Filho, entre o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, entre o Deus Espírito Santo e o Deus Filho, não há necessidade de mediadores. É face a face, olho no olho. Um contempla o outro. Inclusive, meus irmãos, eu quero que vocês anotem aí no seu bloco de anotações uma revelação que está no livro de Apocalipse. O Senhor Jesus diz: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quando você vai para os céus, não existem 3 tronos. Um para o Pai, um para o Filho e outro para o Espírito Santo. Só há um trono. E agora? O Senhor Jesus disse: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo, no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com o meu Pai no seu trono. No céu só tem um trono. Jesus falou que tem um trono. Quem é o trono de Jesus? Aonde está o trono do Senhor Jesus? O trono do Senhor Jesus é o Pai, meus irmãos. Jesus, ele assenta-se sobre o Pai, como se ele estivesse sentado no colo do Pai. No colo, sabe? Quando o filho chega e o pai coloca ele no colo, o Cristo está dizendo: aquele que vencer vai se assentar no meu colo, assim como eu me assento no colo do meu Pai. Um só trono. Sabe por quê? Porque está reservado para os vencedores, meus irmãos, os que vencerem o sinal da besta, os que vencerem a tentação desta vida, está reservado nos céus que você venha participar da plena glória do Senhor Jesus, para sempre, eternamente. E isso não tem como ninguém arrancar de você, ninguém tirar isto de você. Você se assentará no colo do Senhor Jesus, no trono do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus assentado no colo do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos disse exatamente isso. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Isto é unidade, meus irmãos. Por isso que nós devemos tomar cuidado com as particularidades no reino de Deus. Particularidades ou particularismos, ou partidarismo. Tomar cuidado com cada um querendo defender o seu próprio cantinho, sendo que o Cristo é tudo em todos. Esse mistério da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em unidade, nos convida também a andarmos na unidade do Espírito Santo. Um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e em todos e para todos. Amém? A encarnação do Filho de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Foi necessário que o Senhor Jesus nascesse em um corpo humano de carne igual a nós, para que ele fizesse a mediação homem-Deus. Não havia mediadores entre nós e Deus. Não havia comunicação entre Deus e nós. Isto era impossível. Para quebrar a parede de separação entre o eterno e nós, no tempo, veio o Filho de Deus, assumiu o corpo humano, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí diz o apóstolo João: vimos a sua glória, não é uma coisa invisível, vimos a sua glória, cheia de graça, muita graça, graça transbordante e verdade. Graça com a verdade. Amados irmãos e irmãs, a Bíblia vai nos revelar justamente isso. Deus não revela a graça sem a verdade, tá bem? Deus não revela a graça sem a verdade e mais, Deus não revela a verdade sem a graça. Onde está a verdade, ali está a graça. Onde está a graça, ali está a verdade. É a unidade do Evangelho. Um só Evangelho, uma só graça, uma só verdade, um só caminho e uma só vida. Vamos glorificar ao nosso Deus por isso, irmãos. Terceiro mistério cristológico, a morte do Filho de Deus. Vejam só que nós repetimos aí no PDF para ficar bem marcado para os irmãos. A hipostatização do Filho de Deus, a encarnação do Filho de Deus, a morte do Filho de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 e o versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Veja só o sacrifício expiatório do Senhor Jesus e vicário ou substitutivo, pleno e suficiente, único e absoluto, o justo pelos injustos, um só por todos. Para quê? Para levar a gente para Deus, meus irmãos. Ele não morreu na cruz simplesmente para o espetáculo teatral. Morreu na cruz para poder nos levar para casa, meus irmãos. Graças a Deus. Aí Pedro nos diz assim: mortificado na verdade, na carne. Morto na carne. O
corpo humano de Cristo morreu verdadeiramente. Não ficou um pingo de alma no corpo do Senhor Jesus, não ficou 1 milímetro de espírito no corpo do Senhor Jesus. Ficou morto, inerte. O corpo que ele recebeu no dia da concepção, em que o Espírito Santo desceu sobre Maria, aquele corpo lhe serviu como tabernáculo para o ministério terreno, meus irmãos. Somente para o ministério terreno, tá bom? E este corpo, Cristo manteve ele ilibado, imaculado, santo, justo, incontaminado, incorruptível. O corpo do Senhor Jesus foi mantido puro, puro, puro. Sem contar da presença do Espírito Santo ainda. Mesmo assim, meus irmãos, o corpo do Senhor Jesus sofreu os hematomas. O corpo do Senhor Jesus sofreu as hemorragias. O corpo do Senhor Jesus sofreu as hipotermias, os calafrios, a sede, o estopor, suor, gotas de sangue, sono, cansaço. O corpo humano do Senhor Jesus, mesmo sendo ilibado, imaculado, incorruptível, o corpo do Senhor Jesus, no alto do monte da transfiguração, ele foi glorificado, Mateus capítulo 17, foi glorificado e a Bíblia diz que ele brilhava mais do que a luz do sol, ficou mais do que dia no monte da transfiguração. Bem mais, não é a luz do sol, é a luz do Cristo, meus irmãos. A luz de Jesus, do próprio Cristo, que estava no corpo do Senhor Jesus. O Evangelho de João fala para nós que o Senhor Jesus ele tomou uma tenda e colocou sobre si, uma coberta de pele e colocou sobre si, mas a glória estava nele. E lá no alto do monte da transfiguração, o Pai pronunciou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouçam." Podem ouvir o que ele tem a dizer. Jesus, cheio de graça e verdade, fala de Deus com autoridade, com leveza e com firmeza, tá bom, meus irmãos e irmãs? A palavra do Senhor Jesus, ela é verdade. Verdade para a tua salvação, verdade para a tua libertação, verdade para a tua justificação. Verdade para garantir a você a entrada pelas portas na casa do Pai e ainda receber um aplauso, melhor, um bem-vindos, benditos de meu Pai. Pedro nos diz: é mortificado, na verdade, na carne. Mas só a carne do Senhor Jesus morreu. Pedro nos diz: mas vivificado pelo Espírito. O Espírito Santo estava em Cristo, esteve em Cristo e continua em Cristo, tá, irmãos? Não existe agora um momento assim de dissociação do Filho com o Espírito Santo. Isso não tem, tá bom? Enquanto o ser divino do Senhor Jesus, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Falando isso sobre o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são indissociáveis. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. E o Espírito Santo está em ambos. E ambos estão no Espírito Santo. O que fez o Espírito Santo na hora da morte do Senhor Jesus? A Bíblia diz: envolveu o Senhor Jesus. Envolveu. O Espírito de Deus, o mesmo que trouxe Cristo ao mundo, anotem isso aí nos seus blocos de anotações, tá bem? O mesmo Espírito Santo que trouxe o Senhor Jesus dos céus, o colocou no ventre de Maria, esteve com ele até o batismo, desceu dos céus, estava em Cristo e desceu dos céus. Veja só o mistério da Santíssima Trindade. Estava em Cristo, mas desceu dos céus. Desceu dos céus e conduziu o Senhor Jesus para o deserto. Depois que conduziu o Senhor Jesus para o deserto, trouxe ele de volta para a sinagoga de Nazaré. Lá na sinagoga de Nazaré, o Cristo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. O Espírito Santo esteve todos os dias com o Senhor Jesus, cheio de graça e cheio de verdade. O acompanhou em todas as obras do Senhor Jesus, em todas, indissociavelmente. Só que um é o Filho e outro é o Espírito Santo. Chegou o dia da morte do Senhor Jesus. A morte não é do Espírito Santo. A morte não é do Pai.
A morte é do Filho que encarnou. Por quê? O Espírito Santo não encarnou e o Pai não encarnou. O Pai não morreu, o Espírito Santo não morreu, mas o Filho de Deus, levado à cruz, expirou. Seu corpo humano morreu. É o Cristo quem morreu por nós. É o Filho, a segunda pessoa da Trindade, que morreu por nós. Mas ele não perdeu o Espírito Santo. As obras que o Senhor Jesus fez todas pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo e no Espírito Santo. No momento da morte do Senhor Jesus, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Diz aqui o apóstolo Pedro: vivificado pelo Espírito. Permaneceu com o Espírito. Aí a Bíblia diz que no mesmo Espírito ele foi conduzido depois aos espíritos em prisão, ao mundo dos mortos, ao Hades. O Espírito do Senhor continuou com o Senhor Jesus até o dia da ressurreição. Foi ressuscitado, subiu aos céus, está à direita do Pai, da onde há de vir para julgar vivos e mortos. É o que diz para nós o credo, é o que diz para nós as Escrituras. Está agora à destra da majestade, assumiu plenamente o seu ministério sacerdotal. Tá bem, meus irmãos? Por quê? Porque enquanto encarnado, o Senhor Jesus ele estava aqui em seu ministério profético. Ele veio para cumprir as escrituras dos profetas. Disse Moisés no Antigo Testamento: o Senhor vosso Deus levantará no meio de vós um profeta, semelhante a mim, no meio dos vossos irmãos. A ele vocês podem ouvir. Quando veio o Senhor Jesus, quem que apareceu para Jesus? Moisés. Moisés nunca tinha aparecido para ninguém, mas ele apareceu para o Senhor Jesus. Onde estava o Moisés? A Bíblia diz que ele não foi encontrado. O corpo dele, inclusive, foi escondido pelo arcanjo Miguel, porque o diabo queria tomar o corpo de Moisés. O arcanjo Miguel veio proteger o corpo de Moisés e nós não sabemos qual que foi o seu paradeiro, a não ser quando ele aparece agora em Mateus 17, no alto do monte da transfiguração. O profeta Moisés havia falado do profeta Jesus, e ambos estão no monte da transfiguração, Mateus capítulo 17. Cristo veio no seu ministério terreno como um profeta. Agora, muitas vezes ele foi proclamado como filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Davi. Porque ele também estava assumindo o papel de rei. Que rei? Aquele que eu estava falando para os irmãos aqui no início da nossa aula. O tema é o reino davídico. Cristo ainda não havia reivindicado o reino davídico. Ainda não. Mas houve um momento em que ele assumiu a coroa. Em que momento que ele assumiu a coroa? Quando ele pede para os discípulos irem lá, pegarem um jumentinho e cumprir a profecia do profeta Zacarias. Ah, Sião, aí está vindo o teu rei, humilde, assentado em um jumentinho, filhote de um bicho de carga, de um animal de carga. A profecia de Zacarias era para o rei messiânico, o Senhor Jesus. A partir dali, o Senhor Jesus está assumindo que ele veio estabelecer o reino davídico, meus irmãos. Agora a gente tem que pensar, o que tipo de reino davídico é esse? Será que é o reino político, meus irmãos? Esse que se conquista com armas e votos? É esse que é o reino de Davi? Nós vamos ver aqui, até onde Deus nos permitir, esse tema nesta noite, tá bem? Se a gente não conseguir completar, aí nós vamos retomar. Lembrando, meus irmãos e irmãs, que se o link se interromper, eu vou enviar um novo link lá no grupo da Carta aos Romanos, aí os irmãos entram mais ou menos, de novo, tá bem? A gente pode aproveitar aí, tá havendo falhas no áudio, é isso, irmãos? Falhas no áudio? Tá todo mundo com esse problema de falha no áudio? Que aí eu preciso corrigir. Se tiver, tá, deixa eu tirar aqui. Vamos ver se melhorou agora. Eu tirei o fone de ouvido, meus irmãos. Vê se melhorou o áudio para vocês agora. Às vezes acontece. Vamos lá. Como ficou agora o áudio? Eu vou me aproximar um pouco mais aqui o celular para ver. Tá melhor, meus irmãos?
Me dê um retorno agora. Com o fone ou sem o fone? Melhorou.